Você tem dificuldade no momento que precisa levar o seu filho, sua filha ao dentista, ao médico? Então hoje eu vou compartilhar com vocês como foi a minha experiência durante esse processo. Sim, é um processo. Para isso, eu tenho 4 diquinhas super valiosas que vão te ajudar a passar por esse momento. E você também vai ser a mamãe número 1. Olá, tudo bem? Eu sou a Felícia Araújo e a dica de hoje é sobre saúde. Se você quer saber mais um pouquinho, fica comigo, mamãe. Dia de médico, dia de dentista, dia de vacina. Isso é difícil para um adulto, imagina para uma pessoinha que está em processo de construção, identificando tudo no mundo pela primeira vez. Hoje eu vou contar para vocês como que a gente processou isso na nossa casa com os gêmeos. E por que eu digo processou? Porque isso tem que ser construído, não tem mágica. Os nenéns, eles nunca tiveram medo de médico, medo de dentista, pelo contrário, às vezes eles pedem: mamãe, eu quero ver a doutora tal, que é a minha dentista, quero ver a doutora tal, pediatra. Começando já pela primeira dica. Não minta. Você começar a estabelecer o seu relacionamento com seu filho baseado numa mentira, mesmo que seja para levá-lo para tomar vacina. Às vezes você pode dizer: não, nós vamos ali na lanchonete, a gente vai dar uma volta. Quando ele chegar lá, ele vai ver que não é nada disso. Que tipo de sentimento de confiança você vai conseguir estabelecer com a criança? Nenhum. A criança vai começar a suspeitar de tudo, fora que pode gerar algum tipo de trauma. Então, pra gente, ser sincero sempre funcionou. Lógico que quando eles eram muito pequenininhos, bebês ainda de colo, nos primeiros processos de vacina, você acolhe, dá muito carinho. Se você amamenta, amamente muito seu bebê. Não se preocupe, se alguém ficar falando: nossa, você tá muito com essa criança no colo, ignore, dê muito colo, muito amor para sua criança, e esse momento vai ser de vocês. Mas se o seu pequeno já é crescidinho como os meus, não minta. Conte a verdade, explore com ele, vá tentando explicar aos pouquinhos o que vai acontecer. Se for dia de vacina, não adianta dizer que não vai doer, se você sabe que é dia de uma vacina injetável. Então, é aquele processo de estabelecer vínculo baseado em confiança. Pra gente funcionou super bem. Então eu vou explicando para eles alguns dias antes, contando o que vai acontecer. E aí, até agora, tá funcionando. Eles gostam sempre? Lógico que não. Cada dia é um dia. Tem dias de glória e tem os dias de luto. Agora a dica número 2. Facilite a sua vida explicando de forma lúdica. Como assim de forma lúdica? Eu não sou pedagoga, Felícia. Não precisa de nada disso. A gente explora a nossa criatividade. Você pode brincar que o carrinho tá com um dodói, que o carrinho vai visitar uma pessoa muito legal que vai ajudar a criança a melhorar. Se é o dia do dentista, lá em casa, o que eu fiz? Peguei um pedaço de papel, desenhei, não sou artista plástica, nada disso, mas eu desenhei com um lápis comum uma boquinha, peguei uma borracha e fui explicando que existe uma pessoa que ia ajudar a cuidar dos dentinhos que estavam crescendo, e fui apagando ali os risquinhos que eu fiz no desenho para mostrar: olha, tá vendo? A escovinha de dente faz isso, ela vai apagar, mas é importante que a gente tenha uma pessoa que olhe todos os dentinhos para saber se está tudo bem. Contei para eles que no dentista tem uma cadeira que sobe, que desce. Mostrei uma máscara para eles, que o profissional fica o tempo inteiro de máscara. Então, às vezes, pode ser que a criança se assuste. Meus bebês são bebês que nasceram durante a pandemia, então é muito natural. Eles sempre veem, normalmente, as pessoas o tempo inteiro de máscara. Mas é válido, é muito válido. Deixa a criança encostar, sentir, tocar os materiais. Desde muito cedo, desde os 6 meses, a nossa pediatra orientou
que fosse apresentada uma escovinha de dentes. Então existem escovas de dentes adequadas para cada faixa etária. Eu apresentei, eles ficavam brincando eles mesmos com a escova, porque isso faz parte do processo. No meu banheiro tem um espelho que eu coloco na altura da visão deles, e é onde fica essa escovinha, porque eu deixo a escova de brincar e a escova que eu mesmo escovo depois. Então eles vão, cada um com a sua escovinha, brincando, bagunçando, olhando para o espelho. O ato deles utilizarem a própria escovinha faz parte da brincadeira lúdica, mas também é uma construção da consciência de autonomia, que é muito importante a gente trabalhar isso com as crianças desde o início. Indo agora para a diquinha número 3. Comece cedo. Sim, se você tiver a possibilidade, leve o seu filho ao dentista, ao acompanhamento médico o mais precoce possível, desde o início. O dentista, o que ao meu ponto de vista é o mais especial, mais essencial, porque você precisa apresentá-lo àquele ambiente. Porque uma coisa é você chegar no consultório médico, que é uma coisa um pouco mais rotineira, que você vai sempre todos os meses, aí tem a questão das vacinas, que também é um ambiente um pouco parecido. O dentista não, tem aquela cadeira, aquela luz gigante, e não são todas as pessoas que vão ter acesso a um ambiente clínico que seja preparado, um mobiliário lúdico, infantil. Então, é importante que você apresente a criança a esse espaço. Pra gente deu super certo, a gente conseguiu encontrar uma profissional muito bacana. Os meninos amam, toda semana eles pedem: mamãe, hoje é dia de ver a doutora Vanessa? Mamãe, eu quero ver a doutora Vanessa. Eles estão escovando o dente, falam: mamãe, vou contar pra doutora Vanessa que eu escovei o dente. Eles amam. Por quê? Nós começamos muito cedinho a frequentar o consultório dela. E eles estabeleceram um vínculo. Então eles conhecem o ambiente, eles sabem o processo, eles entendem o que vai acontecer ali. Eles deixam ela fazer o procedimento. Ainda bem, a gente nunca precisou fazer nem nada de intervenção, tudo prevenção, porque a gente começou cedo. Imagina se você já tem uma criança que está com um problema um pouco mais grave, que já precisa fazer algum tipo de procedimento que vai necessitar de anestesia. E aí ela vai chegar de uma vez para receber toda essa pancada de informações. Vai ser um pouco mais complicado. Se você começar cedo, vai ser muito mais fácil para você. Tem essa possibilidade, comece cedo. Se você está gostando dessas dicas, não esqueça de comentar, dizer para mim o que você está achando, o que você gostaria de saber de novos tópicos. Conta para mim também se você teve alguma dificuldade, qual foi a sua experiência em levar o seu filho ao médico, ao dentista, no dia das vacinas. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para sempre receber as notificações de vídeos novos, compartilhar com alguém que você acha que está precisando de uma força nesse momento. Como eu falei, a minha principal intenção aqui é dividir a minha experiência e poder ser seu ouvido. Quem sabe alguém está precisando receber uma dica dessa. Compartilhe. Quarta e última dica: constância. Não deixe de levar o seu filho, sua filha, para fazer o acompanhamento de puericultura. Isso é extremamente importante. Se possível, isso se mantenha com um profissional que você conheça, que possa acompanhar a evolução da sua criança. Mas se isso não for possível, não deixe de levá-lo ao pediatra para fazer o acompanhamento. Não espere levar seu filho ao médico simplesmente quando ele começar a ficar com uma febre muito alta. Não. Precisa ter o acompanhamento. Eu, enquanto profissional de saúde, sei o quanto isso é importante, o quanto é difícil a gente ter que intervir no momento que já é tarde, quando já existe alguma doença, uma patologia instalada. Tudo o que a gente começa prevenindo, a gente consegue evitar problemas futuros. Parece redundância isso, mas a minha vivência, agora quem fala é a Felícia nutricionista, a minha vivência enquanto profissional de saúde diz muito disso. O quanto seria necessário
de intervenções menos problemáticas para as famílias. Se o processo começa na prevenção e na constância, todo mundo vai ficar bem no final. Você gosta da doutora Vanessa? Sim! A doutora Vanessa faz o quê? Dá o Mickey. Mas ela dá o Mickey e antes de dar o Mickey, o que ela faz? Ela escova o seu dentinho e você senta onde? E você tem medo da cadeira da doutora Vanessa? Não? Tem uma pia lá na sala da doutora Vanessa? Sim. Quem mora na pia? Nemo. O Nemo! O Nemo pulou naquela pia? E ela tem o que ela coloca na boquinha do Mateu e do Luca? E dói? Não, né? Viu só como é verdade? Então agora eu vou colocar para vocês alguns vídeos, algumas fotos das nossas últimas aventuras no consultório do dentista. Quer ver uma coisa? Faça um rostinho de novo. Igual a rotinha. Uma dica extra. Existe uma lista de profissionais que, ao meu ver, são importantíssimos para que a gente tenha um acompanhamento super bacana das crianças. Para mim, esses são o pediatra, que vai fazer o acompanhamento de puericultura da criança, cirurgião dentista, um oftalmopediatra, nutricionista. Agora, se você considera o outro profissional também muito importante, comenta aqui. É o que a gente quer. Trocar experiências e compartilhar informações. Então, resumão do assunto de hoje, foram 4 dicas para facilitar o seu dia a dia com as crianças durante os processos de ida médico-dentista. Primeira dica, nada de mentira. Segunda dica, trabalhe com artifícios lúdicos para apresentar os procedimentos para a criança. A terceira dica, comece cedo a apresentar esses profissionais para as crianças. E a quarta dica, constância. Nunca abandone os tratamentos. Então é isso. Hoje a gente fica por aqui. Agradeço muito para você que ficou e acompanhou até o final do vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Beijo da Mamãe Feliz.